Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Seleschi. Temos aqui em nosso estúdio o Dr. Roberto Florentino da Silva, psicólogo. Claro, juntos aqui nós iremos falar sobre a psicologia forense, que consiste na aplicação dos conhecimentos psicológicos em relação ao direito com estudos jurídicos de crimes e avaliação dos estados mentais, ajudando, claro, a justiça a desvendar motivos que levam a pessoas a cometer crimes. Sinta-se à vontade, Dr. Roberto, no nosso programa, e eu já começo a perguntar para o senhor, o que é a psicologia forense dentro dessa ciência nova no campo da psicologia? Boa noite, Madruga, boa noite, Adir, satisfação enorme estar aqui com vocês. A psicologia forense ela vem se desenvolvendo há algum tempo já, principalmente nos Estados Unidos, acompanhando aqueles crimes no FBI, na CIA, tal, é muito comum. Aqui no Brasil, em 2004, houve uma lei que exigiu praticamente que a psicologia jurídica fosse colocada nos cursos de direito. Então, é uma obrigação que conste psicologia jurídica nos cursos de direito desde 2004. Claro que sempre tentando auxiliar nessa parte jurídica toda, tanto as vítimas como os agressores e até toda a estrutura jurídica mesmo, né? As pessoas que lidam com os crimes e tudo mais. Aí colocando juízes, advogados, tal, é uma visão, digamos, mais humana dentro do direito. Agora, Roberto, ultimamente aí nós estamos acompanhando pela imprensa uma grande quantidade de crimes e psicólogos estão sendo chamados para tentar explicar o porquê, a causa, o que leva a isso. Alguns casos recentes aí, vamos citar o caso daquele menino Champinha, vamos citar o caso aí do casal Nardoni, recentemente agora o goleiro aí do Flamengo, aí o Bruno, o Pimenta Neves, o Pimenta, enfim, vários casos. Como é que a psicologia explica alguém, de repente, de uma carreira de sucesso, um jornalista famoso, um esportista famoso, alguém que está bem sucedido, de repente cometer um crime? Eu acho que a psicologia não explica, sabe, Adir? Não tem como explicar. Basicamente não tem nenhuma ciência que explique isso. Nós estaríamos falando da essência humana, então entender o ser humano na sua complexidade, na sua totalidade, é muito difícil. Então a psicologia nem tem esse objetivo de explicar o ser humano, é muito difícil isso. Ninguém consegue, nenhuma ciência consegue explicá-lo por inteiro, é muito complexo. Somos muito complexos. Seria buscar os motivos? Quais são os motivos de viver? Já começa a complicar. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Já é filosófico, mas ninguém responde isso no nosso planeta. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Temos muitas teorias, muitas religiões, por exemplo, que tentam explicar, nós somos isso, somos aquilo, teorias evolutivas e tal, mas ninguém sabe realmente quem sou, de onde vim, para onde vou. Aí já começa a complicar muito, explicar realmente alguma coisa. Por que alguém faz alguma coisa? É muito complicado. No caso específico da psicologia jurídica, ela ajuda muito a tentar entender, a tentar prevenir, a tentar colocar uma pena mais adequada, com dignidade, colocar um socorro à vítima e tal. Mas é muito difícil entendermos por que o ser humano faz alguma coisa. A psicologia, ela estuda basicamente o comportamento humano. Você falou em prevenir ou prever. Dá para dizer que um crime pode ser previsto, de repente conhecendo a pessoa, acompanhando a pessoa, a conduta dela, e pode indicar, de repente, que essa pessoa tem um potencial criminoso? Sim, em alguns casos, sim. A avaliação psicológica existe para isso. Você consegue detectar o grau de periculosidade, como é que a pessoa funciona, a personalidade, o modo de comportar-se, a atitude diante de algumas coisas. Então, você tem alguns instrumentos que avaliam. Agora, dizer, fazer assim, adivinhação de futuro, fulano de tal, se sair daqui vai matar tantos, isso é quase impossível. Mas é possível se determinar o grau de periculosidade, se aquele indivíduo pode ou não ser liberado. Isso nós temos um instrumental técnico para isso. Mesmo assim, dentro de todas as circunstâncias e tal, passíveis de erro, ele pode enganar o profissional que faz a avaliação, então é muito complicado. A gente tem visto aí algumas vezes, Madruga e Roberto, alguns casos, pessoas que estão presas, cometeram algum crime, e de repente um juiz libera lá o cidadão, e esse volta a cometer algum crime. Daí até vão pedir explicações para o juiz, mas doutor, o senhor não viu lá a ficha dele, que ele já tinha uma potencialidade, ele já tinha, digamos assim, um grau de psicopatia, alguma coisa, e era possível ele cometer crimes?
Qual é a participação da psicologia nisso? Quer dizer, não dá para você acertar sempre? Dá para prevenir? Não dá para prevenir? Dá para... Essa bola de cristal existe? Bom, existem instrumentos que dão um grau confiável de probabilidades da pessoa vir a exercer aquele comportamento de novo. Agora, prever realmente, isso é difícil. Se a gente conseguisse ter esse instrumento e se pudéssemos prever no mundo que Hitler ia assassinar 6 milhões, por exemplo, a gente teria feito alguma coisa, ou pelo menos as pessoas do mundo, à época, os poderosos, poderiam ter feito algo. É muito difícil a gente falar em prevenção nesse sentido de... Imagine que a genética evoluísse a tal ponto e dissesse, esses aqui vão ser criminosos, aqueles outros não. O que nós faríamos com os criminosos com 2 ou 3 anos de idade? É uma pergunta muito interessante porque, você sabe, tem o gene tal, ainda bem que não é só genético, né? Porque isso daria um problema seríssimo. Agora, se você pudesse determinar quem vai cometer crimes, tem até um filme que trata disso, né, recente, como é que nós agiríamos? É ético você prender alguém que vai cometer um crime? Se você soubesse que ele vai cometer um crime, é ético prender? Mas ele vai cometer um crime, daria 10 anos, 15 anos, como é que seria? Então a discussão é muito abrangente. Doutor, destruir e matar é uma característica do ser humano? Sem dúvida nenhuma. E o pior disso, acho que pode-se dizer, e eu repito muito isso nos bate-papos com os alunos principalmente, em nome da verdade, da minha verdade, vamos matar o outro. E isso fica mais ou menos, né, considerado. O meu Deus é o melhor, então vamos matar aqueles que têm um Deus inferior ao meu. As cruzadas, as grandes guerras religiosas, o próprio terrorismo agora voltando. Então, em nome de um Deus ou de uma verdade que a pessoa acredita que é dele, podemos matar os outros. É meio complicado, mas as pessoas fazem isso historicamente na humanidade o tempo todo. No próximo bloco, Madruga, eu quero perguntar para o Dr. Roberto Florentino a questão da criminalidade, se tem alguma coisa a ver com genética. Depois a gente conversa. E com certeza. Então vamos chamar aí o nosso intervalo e voltamos logo em seguida.